Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então vamos aí retomar mais uma aula, certo? Agora nós vamos falar do reino Monera. É o reino que engloba as bactérias, certo? Como vocês viram na aula anterior, são seres procariontes, unicelulares, autótrofo ou heterótrofos, né? Autótrofo, não sei se vocês também já viram esse termo, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, e heterótrofo, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, certo? Então vamos lá, vamos iniciar. Então vamos começar aí pelas bactérias. Então a gente vê aí que o início a origem da palavra bactéria vem do grego, bastão, né? São organismos unicelulares, procariontes, que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias, né? Só se aparecer qualquer notificação aí, porque eu tô gravando no celular, e aí de vez em quando aparece alguma coisa, mas ignora aí, viu? Então, voltando. São micro-organismos constituídos por uma célula só, sem núcleo, né? Nem organelas membranárias. São um dos organismos mais antigos, com evidência de 3,8 bilhões de anos, certo? As bactérias são geralmente microscópicas ou submicroscópicas, certo? Detectáveis apenas ao microscópio eletrônico. Então eles precisam de um microscópio muito bom para conseguir enxergar as bactérias, né? Vocês podem ver que elas são muito pequenas, então a dimensão é de 0,5 a 5 micrômetro, né? Micrômetro é como se fosse 1 milímetro, né? Dividido por 1 milhão, se não me engano, certo? Então é muito pequeno mesmo, certo? Então a morfologia, né? A forma das bactérias, né? Como elas são apresentadas. Elas classificam morfologicamente de acordo com a forma da célula, né? E com o grau de agregação, né? O grau que elas ficam juntas, grudadas uma na outra. Temos os cocos, né? São de forma esféricas ou subesféricas. Temos o bacilo, né? Em forma de bastonete, certo? O vibrião em forma de uma vírgula. O espirilo, né? De forma espiral, ondulada. E a espiroqueta, em forma acentuada de espiral, certo? Então, quanto ao grau de agregação, né? As bactérias podem ser diplococo, né? Streptococcus, Staphylococcus, as sarcinas, diplobacilo e streptobacilos. Os vibriões não conseguem formar colônias, né? Só apenas os bacilos e os cocos formam as colônias. Então vocês podem ver aí no slide que o diplococo são bactérias esféricas e subesféricas, né? Formadas aos pares. Streptococcus formando o colar, Staphylococcus como se fosse um cacho de uva, né? A sarcina, né? Como se fosse um cubo, né? Aquele dado de 4 a 8 cocos. Diplobacilo, 2 a 2, e streptobacillus, né? Bacilos alinhados em cadeia, um atrás do outro. Então tá aí, ó, tá vendo? As classificações. Vocês podem ver o coco, diplococos, streptococcus e estafilococcus, né? E também os bacilos embaixo, certo? Então, basicamente essa aí é a classificação, né, estrutural das bactérias. Mais uma imagem aí mostrando a vocês como elas, né, como elas se reúnem
para formar os grupos, tá vendo? Os vibriões, você pode ver ali, ó, um formatozinho de vírgula, né? Os espirilos. E como foi dito, só os cocos e os bacilos conseguem formar as colônias, né? Questão da estrutura celular das bactérias, né? Então vamos lá. A célula bacteriana, né, por ser procariótica, ela não possui as organelas, como a gente já falou sobre isso, né? E nem DNA organizado em verdadeiros cromossomos, né? Como os das células eucarióticas, né? O material genético fica tipo solto dentro do citoplasma. Então as células procariotas das bactérias têm os piles, né? São microfibrilas proteicas que se estendem na parede da célula. Em muitas espécies gram negativas, tem funções de ancoragem da bactéria, né? Tem função que elas se grudam, né, através dos piles, né? Os plamídeos são pequenas moléculas de DNA, né? DNA circular, que coexistem com o nucleóide, né? Ali naquele espaço no centro da célula. Então, são comumente trocados, né, na conjugação bacteriana, entendeu? Então, assim, quando a bactéria se junta, ela troca o material genético e aí elas acabam se dividindo, fazendo a sua reprodução. Os ribossomos, né, procariotes, são diferentes dos eucariotes e essas diferenças foram usadas para desenvolver antibióticos que só afetam os ribossomos bacterianos. Então, muitas dos antibióticos agem em cima dessa organela das bactérias, fazendo com que elas morram, destruindo os ribossomos, né? Então tem várias formas dos medicamentos agirem em cima das bactérias, né? Alguns agem na parede celular da bactéria, destruindo a parede, outros agem nos ribossomos, como está aí, certo? E isso vai variando. Temos também aí o citoplasma, né? É preenchido pelo hialoplasma, um líquido, consistência de gel, certo? Semelhante aos eucariotes, com sais, glicose e outros açúcares, RNA, né? Proteínas funcionais e várias outras moléculas orgânicas. A membrana celular é uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas imensas, certo? Então, pessoal, essas informações também são informações que a gente precisa ter, mas não vai ser o principal da nossa aula, né, do curso. Então vamos seguir aqui, né? Temos aí também a parede celular bacteriana, né, que é uma estrutura rígida, recobre a membrana do citoplasma e confere formas às bactérias, né? Algumas espécies de bactérias têm uma camada de polissacarídeo que protege contra a desidratação, né? Fagocitose e ataque de bacteriófago, chamado de cápsula, né? Alguns têm as cápsulas que protegem que outras bactérias, né, ou outros seres bacteriófagos acabem englobando elas, né, se alimentando delas. O nucleóide consiste em uma única e grande molécula, DNA, né, com proteínas associadas, sem delimitação da membrana. Como falei, as bactérias não têm membrana no núcleo, certo? O flagelo é uma estrutura proteica, né, que ela roda como uma hélice, serve para bactérias se movimentarem, certo? Se deslocarem, né? Então, nem todas as bactérias têm flagelo, mas eles servem para o movimento das bactérias, certo? Então a gente pode ver aí em verde aí, essa caudazinha, o flagelo da bactéria, certo? Então a gente já tinha visto essa estrutura antes, então é basicamente isso daí, uma bactéria, né? É uma célula procarionta. Então
Não tem muito segredo sobre a estrutura não, certo? Em relação ao metabolismo, né? Segundo as fontes de energia e carbono, né? Então, como as bactérias se alimentam, né? Como elas adquirem energia, né? A fonte de carbono, de acordo... Então, pessoal, voltando, passou um carro aqui e fez uma zoada, então tive que pausar um pouco, certo? Então, vamos lá, voltando ao metabolismo das bactérias. De acordo com a fonte de átomos de carbono, né, para a produção de suas moléculas orgânicas, elas são classificadas em dois grandes grupos: autotróficas e heterotróficas, né? Então, todos nós seres vivos, nós precisamos de fonte de carbono para adquirir a nossa energia, a nossa fonte energética, né? Então, autotróficas, as bactérias autotróficas obtêm sua molécula de carbono apenas de dióxido de carbono, né? Que está disposto no ambiente. As heterótrofas são bactérias que obtêm seus átomos de carbono de moléculas orgânicas que captam do ambiente. Além de gás carbônico, ela precisa de um carboidrato, né? Os carboidratos pode ser carboidrato complexo, carboidrato simples. Muitos conhecem como açúcares, né? As fontes de energia, né? As bactérias podem utilizar como fonte de energia luz, substância inorgânica ou orgânica, vai depender do grupo de bactérias. Cada uma pode se alimentar de uma forma diferente. A luz, né? Como as bactérias que fazem fotossíntese ou fototróficas, né? Dependem da luz solar para obter energia. Os compostos químicos, como as bactérias quimiotróficas, compostos inorgânicos, como as litotróficas, e compostos orgânicos, como organotróficas, certo? Crescimento e reprodução. As bactérias podem se reproduzir com grande rapidez, dando origem a um número muito grande de descendentes em apenas algumas horas. Isso é uma informação interessante para a gente, porque como nós, né, da área da saúde, nós trabalhamos em locais que devem ser extremamente limpos, então a gente tem que entender que todo paciente que chega de fora do hospital, ele vem carregado de bactérias. Então, se aquele paciente fica muito tempo em um local, a reprodução bacteriana é muito rápida. Então, a gente tem que o tempo todo estar higienizando o local, o tempo todo a gente tem que estar higienizando os equipamentos, higienizando as macas. Então, porque a rapidez de reprodução bacteriana, ela é muito grande, certo? Então, a gente tem que dar uma atenção muito grande à higiene do local onde são atendidas as pessoas, certo? Então, alguns estudos falam que uma bactéria em 4, 5 horas, elas se reproduzem aí na escala de 100 vezes, 1000 vezes. Então, é algo muito rápido, né? Então, a maioria delas reproduzem-se assexuadamente, não precisam de outra para se reproduzir, né? Por scisparidade, né? Também chamada de divisão simples ou bipartição. Uma bactéria se divide em duas, formando dois novos indivíduos, né? Então é assim que funciona, dois novos seres. Nesse caso, cada bactéria divide-se em duas bactérias geneticamente iguais, certo? Em algumas espécies de bactérias pode ocorrer a recombinação do material genético. Eles trocam o material genético para poder se perpetuar. Então é nessa troca de material genético que a gente acaba criando as superbactérias. Não sei se vocês já ouviram falar também dessas superbactérias, né? São bactérias que causam infecções muito severas de difícil controle, né? Dificilmente os antibióticos conseguem agir nessas bactérias. É outro problema hospitalar, outro problema de unidades básicas de saúde também, que acabam internando pessoas, são esses problemas das superbactérias. Então elas acabam se tornando resistentes aos antibióticos. Então é muito perigoso, né? Nós devemos distribuir essa informação, nós devemos disseminar essa informação. O uso indevido de antibiótico não é permitido. Por isso que a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária,
ela controla essa venda de medicamentos, venda do antibiótico, justamente devido a essa troca do material genético entre bactérias que vão transformando elas em super resistentes. Então, quanto mais você usa antibiótico sem necessidade, mais você vai selecionando as bactérias, né? Uma se divide e se torna resistente àquele antibiótico e aí o problema tá feito. Então, não usem antibiótico sem prescrição médica e sem necessidade, né? Não é qualquer dor de garganta que é antibiótico, não é qualquer dorzinha no corpo que é antibiótico, não é qualquer inflamação que é antibiótico. Antibiótico serve para infecção, né? E da forma correta. E cada bactéria tem seu antibiótico correto, certo? Então vamos lá. Classificação de Gram. Essa classificação é mais para diferenciar as bactérias que têm um poder maior de causar dano, certo? E elas são classificadas assim pela quando a parede ela tem uma camada espessa, né, de peptidoglicanos mais resistentes. Então, as gram positivas, geralmente quando você vai olhar no microscópio, você vai ver uma coloração roxa mais grossa, né, que a parede, como ela a parede é mais grossa, e você coloca lá o corante para identificar as bactérias. Quando você está no laboratório, para você identificar as bactérias, você coloca um corante, né? Então, as bactérias gram-positivas elas aparecem no microscópio com a parede mais espessa. Já as gram-negativas elas têm uma parede mais fina, né? Então, você vai ver uma parede, né? Você vai ver um roxo assim mais fino, né? E muitos antibióticos, incluindo a penicilina e seus derivados, atacam especificamente a parede celular das bactérias gram-positivas, certo? Então, vocês lembram, né? Que alguns antibióticos atacam os ribossomos, como nós vimos anteriormente, e a penicilina, que é uma dos antibióticos mais famosos que tem, atacam a parede celular, destruindo a bactéria, certo? Então, aí vocês já sabem como o antibiótico age em cima da bactéria. Quando a gente toma o antibiótico vai até a bactéria, uns destrói a parede e outros destrói o ribossomo, certo? Então, vamos lá. Bactérias gram-positivas, né? Bactérias que possuem parede celular com uma única e espessa camada de peptidoglicanos, né? Então, pelo emprego da coloração de Gram, né? O Gram foi um estudioso que descobriu como colorir a bactéria para ser enxergada ao microscópio, né? Que usam esses cristais violetas, né? Então, ele retém o corante, né? Mesmo sendo exposto ao álcool. Então fica fácil você identificar, porque ao mesmo tempo que você colore, você tem que colocar um pouco de álcool, né, para diluir. Então ele é bem resistente ao álcool corante, né, proporcionando ser visualizado ao microscópio. As gram negativas, bactérias que possuem uma parede celular mais delgada, mais fina, né, e uma segunda membrana lipídica distinta quimicamente da membrana plasmática. No exterior dessa parede celular, no processo de coloração, o lipídio dessa membrana mais externa é dissolvido pelo álcool e libera o primeiro corante, né? Cristal violeta. Ao término da coloração, essas células são visualizadas com a tonalidade rosa avermelhada, né? Do segundo corante, a safranina, que eles conferem apenas a coloração vermelha. Então, mais na frente vai ter uma foto e vocês vão ver mais ou menos como que é essa coloração. Então tá aí, ó, vocês podem ver, tá vendo? As bactérias gram positivas estão do lado direito, aqui, certo? Aqui as bactérias gram positivas estão aqui do lado direito, certo? E as bactérias gram negativas estão aqui desse lado aqui. Então vocês podem ver que fica mais rosa, mais claro, porque a parede é mais fina. E as gram positivas, vocês veem que a coloração é mais forte, né? Então, se vocês tiver a oportunidade de ver o microscópio e tal, vocês vão conseguir perceber a diferença.
Então é o seguinte, a importância das bactérias, né? Realmente elas têm uma importância muito grande. Às vezes a gente pensa que bactérias só causam problema, mas não. Existem as que causam problemas, na maioria das vezes são as gram negativas. Na maioria das vezes as gram positivas não causam nenhum problema. Então quando você vê uma bactéria gram positiva, dificilmente ela vai causar problema. Mas ela pode causar em algumas situações imunidade baixa, né, grande quantidade. Então vai depender. Existem várias espécies de bactérias usadas na preparação de comida, bebidas fermentadas, incluindo as bebidas lácteas, né, para queijos, iogurtes, vinhos, salsicha, frios, azeitona, molho de soja, leite fermentado, né, algumas para produzir o vinagre, as bactérias acéticas, certo? Então temos aí as nitrobactérias que convertem o ar em compostos úteis, né? Então nós temos bactérias no solo que fazem a nitrogenação do solo, né? Então elas fixam nitrogênio para que as plantas possam se alimentar também. Na indústria farmacêutica, a importância das bactérias: produção de antibiótico, produção de insulina, hormônio do crescimento, né? Então a insulina que combate aí, né, o diabetes, vocês podem ver que ela também é produzida através de algumas bactérias, né? Na saúde humana, né, que também é uma das maiores importâncias para a gente. Então nós vamos nos atentar, né, nessas importâncias das bactérias na saúde humana, né, em alguns medicamentos, né. Então as outras estruturas que a gente viu anteriormente era mais para nosso conhecimento. Então a gente vai se atentar mais na importância das bactérias com a relação com o ser humano e a saúde humana, né? Então o papel das bactérias na saúde, né, como agentes infecciosos, é bem conhecido. Então temos aí exemplo: tétano, pneumonia, sífilis, cólera, tuberculose. São algumas das principais bactérias, são algumas das principais doenças causadas por bactérias. A maior parte das infecções pode ser tratada com antibiótico. E as medidas antissépticas, né, podem evitar muitas infecções bacterianas. Por exemplo, fervendo a água antes de tomar, lavar alimentos frescos, passar álcool 70 antes de realizar uma punção venosa, né? Vocês fazem muito isso, né? Vocês vão fazer muito isso, né? Os técnicos de enfermagem, eles aplicam injeção, eles fazem a punção venosa para administração de soro. Então, por isso que vocês precisam passar o algodãozinho com álcool, justamente para tirar o excesso de bactéria nativa da pele. Nossa pele mesmo tem muitas bactérias nativas. Então a gente evita uma infecção passando álcool 70. A esterilização dos instrumentos cirúrgicos ou dentários é feita para os livrar de qualquer agente patogênico. Então, todo o material presente num posto de saúde, no hospital, a gente precisa esterilizar para eliminar qualquer tipo de micro-organismo que possa vir a causar infecção, né? Então isso é padrão, a gente tem que fazer, certo? Então, pessoal, a gente chega aqui agora também nas doenças causadas pela bactéria, certo? Então podemos ver algumas aí, não são todas as doenças essas, certo? Vocês vão precisar dar uma pesquisada maior, né, para vocês verem outras doenças causadas por bactérias. Mas aí são alguns exemplos, certo? Nós temos a tuberculose, causada pelo Bacillus Mycobacterium tuberculosis, hanseníase, né? Difteria, coqueluche, pneumonia, escarlatina, tétano, leptospirose, tricomona, gonorreia, sífilis, meningite, cólera, febre tifoide. Então a bactéria causa inúmeros tipos de doença, certo? Então, o que é que a gente tem que entender em relação a isso? Mediante esse inúmero tipo de doença causadas por bactérias, a gente precisa entender como nós podemos evitar esses tipos de doença, né?
Então nós devemos agir e ter esse conhecimento. Como eu vou evitar um tétano? Como eu vou evitar uma tuberculose? Né? Como eu vou evitar uma leptospirose? Entendeu? A exemplo mesmo, leptospirose, você tem que evitar contato com ratos contaminados pela bactéria Leptospira, né? Então, a gente tem que fazer o quê? O saneamento básico de uma cidade, né? Para evitar a circulação de ratos. Então, o próprio saneamento da unidade hospitalar, né? Não ter bocas de lobo abertas, para a gente evitar essas bactérias circularem. Então, sempre higienizar cada equipamento antes do uso, depois do uso, certo? Então, aí tem alguns exercícios que vocês precisam fazer também, certo? Esses vocês precisam fazer e entregar até a meia-noite de hoje, né? Que vocês vão estar assistindo essa aula hoje, no dia 8/5, né? Então vocês têm que entregar hoje até a meia-noite esses exercícios, tá? Essa 4 de desenhar a célula não é necessária, certo? As outras vocês vão fazer, tá? E no primeiro, nessa questão número 1, eu quero o seguinte, que vocês citem as 5 doenças, certo? Causadas por bactérias. E que vocês falem um pouco da prevenção, né, da doença, um pouco do tratamento, um pouco dos sintomas também das doenças, certo? Só 5 doenças para a gente exercitar um pouco, certo? Então assim, gente, exemplo, né? O botulismo. O botulismo, ele é uma doença causada por uma bactéria, né? É causada pelo bactério Clostridium botulinum. Os primeiros casos da doença foram registrados pelo consumo de salsichas contaminadas, certo? E outros derivados da carnes enlatadas, ou seja, alimentos que não tiveram tratamento adequado. E a transmissão, ingestão de alimentos contaminados, né? Sintomas, né? Prisão de ventre, tontura, visão distorcida e dificuldade de abrir os olhos na claridade, né? O agravamento da doença pode levar o doente à morte na sequência da paralisia dos músculos respiratórios, certo? Tratamento: o doente deve ser internado para que seja administrado tratamento e eliminação da bactéria, tratamento com antibiótico, né? A prevenção: cuidados na escolha dos alimentos enlatados, atentando para que a lata não esteja com ferrugem ou que não esteja estufada, né? Então, é mais ou menos isso que vocês vão fazer com esse número 1 aí das 5 doenças, certo? Então é mais ou menos isso. Então a gente vai ter que fixar, né, qual é a prevenção. Então a gente tem que trabalhar em cima da prevenção das doenças causadas por bactérias, que na sua maioria das vezes é a gente evitar alimentos contaminados, fazer antisepsia do ambiente de trabalho, nossa própria higiene. Então nós vamos conseguir eliminar praticamente 99% das doenças causadas por bactérias com atos simples, certo? Então, pessoal, isso aí, essa é a aula sobre bactérias, né? Então, a próxima aula vai ser sobre vírus, né? E então, até a próxima aula. Tchau, tchau.